Vamos para a palavra. Eu tenho uma mensagem muito forte pela manhã que o Espírito Santo me inspirou. Só que antes de eu entrar aqui, eu estava folheando os meus esboços, algumas mensagens que Deus me deu. Tem mensagem que eu nunca preguei e tem mensagem que já é mensagens que não, né? E eu quero compartilhar essa mensagem com você. Está lá em Êxodo capítulo 7, vamos lá? Êxodo capítulo 7. Êxodo quer dizer saída, né? Hoje eu preguei pela manhã sobre a pessoa do Ezequias, quando Deus manda o profeta Isaías ir na casa dele, e Deus usou o profeta Isaías para falar para ele colocar a casa dele em ordem, porque senão ele iria morrer e não ia viver. E ele ficou doente por causa do orgulho, ele se ensoberbeceu, porque cresceu, né? Aí se esqueceu do Senhor, dos benefícios que Deus fez para ele. E só que Deus o alertou, pediu para colocar a casa dele em ordem, trazendo para o lado espiritual. Tem um lado também natural, né? Porque, para quem não sabe, ele foi pai de Manassés. O Ezequias, um grande rei, foi pai de Manassés. Ele fez tudo o contrário do que o pai fez. O pai tirou os balaíns, tirou os postos ídolos, e ele foi lá pelo contrário, porque ele não colocou a casa em ordem. A gente precisa ver, isso é muito sério. Mas eu enfatizei mais o lado espiritual. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, que nós somos a casa de Deus, templo do Espírito Santo, primeira carta aos Coríntios 3,16, né? E quando pediu para colocar a casa dele em ordem, porque Deus estava preocupado com ele. Porque quando a casa está vazia, ordenada, Jesus disse a respeito que quando o espírito mau sai da vida de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. Aí o demônio fala: vou voltar para a casa de onde eu saí. E se achar vazia, adornada, já viu. Então isso é muito sério. Foi muito forte a mensagem. Mas Deus colocou no meu coração antes de entrar, até orei a Deus antes, para ver se era isso mesmo, que está lá em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Êxodo 7, versículo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Já pensou, nos dias de hoje, alguém chegar e falar assim: ó, Deus te pôs por Deus? Muitos iriam dizer que é heresia, mas isso é bíblico. Não que Moisés era Deus, mas estava representando Deus. E o Senhor Jesus uma certa vez falou: não está escrito na vossa lei, sois deuses, a quem a palavra foi confiada? Então quando a pessoa tem a palavra de Deus, ela está agindo como se fosse Deus. O próprio apóstolo Paulo, em uma das cartas, se eu não me engano aos Coríntios, ele fala assim: é como se Deus por nós rogasse. Então quando nós temos a palavra, nós temos a autoridade de Deus, somos representantes de Deus. E Deus levantou ele e falou: eu tenho posto por Deus sobre Faraó. Faraó era o homem mais poderoso da terra na época. Todo mundo tinha medo de Faraó. Mas Deus falou: eu tenho posto você por Deus. Isso é forte, pessoal. Jesus também fez isso conosco. Ele nos pôs por Deus sobre Satanás, pessoal. Claro, quando temos a palavra. Vós sois deuses, Jesus falou. Não está escrito a quem a palavra foi dirigida? Então, quando nós temos a palavra, irmãos, quando citamos a palavra, Deus entra em ação. Nós não temos que ter medo do inimigo. O inimigo que tem medo da gente, por causa da palavra. Glória a Deus. Ele falou: eu tenho posto Arão, teu irmão, o profeta. Sabe quantos anos eles tinham? Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Às vezes a pessoa pensa que chega a certa idade e acabou. Não, meu Deus do céu. E ali começou o ministério. Ele teve uma preparação de 40 anos. Aí Deus confirmou, né, o chamado dele, quando ele se encontrou com Arão, e os dois foram até Faraó. Um 80 anos, outro 83. Muita lenha para queimar, né?
Deus fala que tem muita terra para conquistar e as pessoas já estão se entregando quando chega a certa idade. E diz: tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então Deus está falando: ó Moisés, eu vou falar aqui para você e você fala para o seu irmão, que vai chegar diante de Faraó, ele vai falar o que eu estou falando, não tenha medo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, quer dizer, milagres, e as minhas maravilhas. Deus está falando: ó, vocês vão lá, cita a palavra que eu estou falando, mas, como diz aqui no versículo 4, Faraó, porém, não vai ouvir vocês, não ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Olha aqui para o pastor. Nós sabemos que eles foram falar com o Faraó. 10 vezes eles foram falar com o Faraó. 9 vezes o Faraó não quis ouvir, Deus enviou as pragas. E quando Deus mandou Moisés a primeira vez falar com o povo antes das pragas, você pode ver, se não me engano, capítulo 4 ou 5, você vai ver que a situação piorou. Eles davam conta de tijolos, de massa, agora eles tinham que fazer muito mais, porque os egípcios ajudavam, agora piorou. E muitas das vezes, quando Deus nos manda fazer algo, nos dá uma missão, a situação às vezes piora. E as pessoas às vezes não vão entender, como o povo que estava sendo escravo lá não entendeu e se levantou contra Moisés. E eles chegam até a falar: Moisés, desde quando você chegou diante de Faraó, piorou a nossa situação. Agora, além da gente fazer o que tem que ser feito, a gente tem que correr atrás de palha agora. E eles não estavam dando conta como deveriam, e foram açoitados os líderes, mas tinham que dar conta. Então às vezes nós nos sentimos assim também. Às vezes Deus nos dá uma palavra, Deus manda falar a palavra, nos dá uma direção, a gente vai, Ele fala: olha, eu ponho você como Deus, como profeta, pode ir, você tem a minha palavra, você é meu representante, vai enfrentar Faraó, representando agora aqui, né, espiritualmente, Satanás, vai para cima dele. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eles foram, Deus falou: mas eles não vão te ouvir, por quê? Eu vou endurecer o coração dele. Eu preciso endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque eu quero mostrar os meus milagres, eu quero mostrar os meus sinais, eu quero mostrar as minhas maravilhas. Por isso que às vezes a situação piora. Não quer dizer que Deus não honra a sua palavra, é que Deus está permitindo. Porque Deus, a partir daquele momento, por mais que o inimigo se endureça, por mais que o diabo se levante, por mais que a situação fique crítica, piore, Deus vai começar a mostrar os seus sinais. É para isso, Deus permite isso. A gente às vezes não entendemos os propósitos de Deus, mas tem coisa grande, e a gente precisa estar atento nesse mover. E diz mais aqui, Êxodo capítulo 9, para confirmar isso, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo, com pestilência, e para que seja destruído da terra. Aí olha o versículo 16. Mas deveras para isto te mantive. Quer dizer, tem outra tradução, outra passagem que diz: te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, mais uma vez, Deus manda ele ir falar com o Faraó.
E Deus ameaça Faraó através de Moisés. E eles vão enfrentar Faraó. Deixa o meu povo. Deus está falando para que me sirva. Senão ele vai te ferir com pestilência. Você já conhece muito a história, né? Enfim. Aí Deus fala assim, fala para ele. E eu te mantive. Eu estou te deixando de pé para mostrar o meu poder, para que toda a terra venha me conhecer. Irmão, isso é muito forte. A Bíblia diz, uma certa vez, quando quando o povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando eles carregavam a arca de Deus, os inimigos tinham um medo tremendo. E eles até falavam assim, nossa, Deus está no meio deles agora. Quem pode deter esse Deus? Você se lembra o que ele fez com os egípcios, com o Faraó? O nome de Deus se tornou conhecido. Então Deus quer que o nome dele seja conhecido através de você. Através dessa dureza que de repente você está enfrentando, o problema que você está enfrentando. Para que as pessoas conheçam o poder dele, a glória dele. Ele está dizendo, eu estou mantendo, Deus já poderia acabar com ele de vez, não poderia ter feito isso? Poderia. Mas aí vai lá, liberta o povo, já acaba lá com o Faraó, com tudo. Não! Porque Deus não queria somente alcançar aquele povo. Deus queria alcançar nações, pessoas. Queria que o nome dele se tornasse conhecido. E glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Amém. Não fica com medo se a situação está se endurecendo, está se agravando. Deus está mantendo às vezes certas situações para mostrar a glória dele. E ele é fiel. Só continue resistindo e sujeitando a palavra. Só cita a palavra, resista ao diabo, cita a palavra, resista ao diabo, ele vai fugir. Ele não fica na venda. E diz mais, capítulo 10 agora. Deixa eu continuar lendo aqui, porque tem alguma coisa. Aí Deus, no versículo 17 ele diz assim, Deus falando, né? Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde os dias em que foi fundado até agora. Aí Deus fala, você vai continuar ainda se levantando contra o meu povo para deixar ir? Amanhã você vai ver o que eu vou fazer. Você percebeu que Deus sempre fazia sinais, maravilhas? A bênção não estava completa, a libertação não era total, mas eram fases. Ele precisava dessas fases, precisava desses desertos, precisava dessa situação. Mas Deus nunca deixou aquele povo, ele sempre alcançava a bênção. Como diz a Bíblia, no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo foi usado por Deus, é de fé em fé. É de glória em glória. Amém, pessoal? É que eu estava falando com a minha esposa agora, antes de eu entrar. Tem coisas que a gente ora e tem um momento que você tem que esperar. É assim que acontece. Tem situações que a gente precisa colocar diante de Deus e esperar o mover de Deus. A gente não pediu? Tem oração que é guerra, você usa o poder de Deus, você usa o nome de Jesus para repreender o mal. Mas tem coisa que você ora, que você pede, dirige a sua súplica, o seu clamor, a sua petição, mas você também tem que esperar, porque às vezes, não que ele não seja o Todo-Poderoso, nós sabemos que ele é, mas ele precisa trabalhar algumas situações, mover alguns corações, ele está no controle, a gente só precisa crer. O inimigo muitas das vezes nos afronta, endurecendo uma situação no lar, ministerialmente falando, espiritualmente, uma perseguição, uma calúnia. Irmão, Deus permite tudo isso, mas ele sempre vai dar o escape, ele sempre vai dar uma saída, ele sempre vai dar uma palavra, e esta palavra que a gente tem que segurar, em o nome de Jesus. E ele disse, vocês vão ver amanhã por esse tempo que eu vou fazer, e Deus foi e fez. Não quer dizer que a situação está endurecida, que Deus não está operando. Deus está operando, Deus está trabalhando. Ele trabalha para aquele que nele espera, não é? Então a gente só tem que confiar. Eu creio, como diz a palavra, que nada é em vão no Senhor, mesmo as nossas orações, nem o que a gente faz, sempre tem um propósito. Aí eu vou ler agora novamente, capítulo 10, versículo 1, que diz assim,
Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Eita glória! Ele está falando, olha, eu tenho gravado, Deus tem falado, eu tenho piorado a situação de Faraó, eu tenho agravado a situação dos seus servos também, porque eu estou operando os meus sinais. Às vezes uma situação se agrava, uma situação piora, e parece que Deus não está no controle, parece que Deus não se importa, a tempestade está aí. Fica tranquilo, nosso Deus está no controle. E por que Deus permite isso? Para mostrar o poder dele, para que a gente conte o que Deus fez nas nossas vidas. Só vai haver testemunho se houver milagre. Mas só há milagre, né, em nossas vidas sobre aquilo que nós não podemos resolver. É só Deus. E aí a gente vai poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os amigos. Olha o que Deus fez na minha vida. E as pessoas mesmo verão isso. E elas vão glorificar a Deus, pessoal. Faraó está de pé ainda na sua vida? Que faraó que você levantou contra você, que está endurecendo o coração, espiritualmente falando? Deus te levantou, te pôs por Deus. Em outras palavras, a palavra na sua boca é Deus. É Deus falando, é como se Deus rogasse. Quando você ora, quando você determina usando o nome de Jesus e a palavra, é Deus entrando em ação, porque Deus é a palavra. Deus está operando. Por mais que de repente a gente não vê, mas no mundo espiritual você pode ter certeza, isso reflete. Mas a gente vê os sinais, a gente vê Deus operando, a gente vê Deus agindo. Continuando, capítulo 11, versículo 9. Estou finalizando. Diz assim: o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Aí, se você continuar lendo, Deus anuncia, no capítulo 11 mesmo, a última praga. O último sinal em relação aqui a Faraó. Às vezes, tem Faraó que se levantou na nossa vida, espíritos, usando pessoas, enfim, que a gente ora, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. A gente não pode perder a fé. Depois, de novo, a situação endurece. É só a gente permanecer firme, porque Deus está multiplicando as maravilhas até chegar ao fim. E vai chegar ao fim. E aqui foi a última praga. Foi a morte dos primogênitos. O diabo está apavorado já com você que não desiste, com você que não abre mão, com você que é insistente, que não olha para a aparência, não olha por vista. O diabo está apavorado. Ele sabe que é a última atacada dele, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Mas quando ele sabe que a pessoa persevera, que a pessoa não desiste, ele sabe que vai cair, que já é um anjo caído, já é um anjo derrotado. Jesus o derrotou, mas Deus permitiu e manteve essa situação para que a gente glorifique o nome dele, que o nome dele seja conhecido, seja espalhado. As pessoas vão dizer: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, naquele lugar tem Deus. Se espalha. É isso que acontece, como se espalhou. E eu vou finalizar aqui, capítulo 14, versículo 13.
Êxodo capítulo 14, versículo 13. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Se você ler o capítulo 14, diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Aí Deus fala assim, mandou as pragas, o povo foi liberto, foi livre, só que Deus tinha que tratar com o faraó porque ele estava de pé ainda. O povo estava livre, liberto, mas o faraó estava vivo. E Deus falou assim: agora vocês se coloquem diante do mar vermelho e fiquem lá. Não saia de lá, fica lá. Eu vou endurecer o coração de Faraó para perseguir vocês. Ele vai vir irado. Ele vai vir com dor. Você já viu pessoas com o coração endurecido, como que ela fica? Como que ela trata as pessoas? Cheio de ira, de ódio, de revolta. E aí, Deus falou: eu vou ser glorificado, Faraó. Deus deu a palavra. E aí o que acontece? Já conhece a história. Versículo 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Aí vieram os egípcios, enfim. Aí Moisés disse no versículo 13: não tem mais. Por quê? Porque Moisés não estava com medo, mas o povo estava, a maioria deles. Não temos. Deus não falou que para a gente ficar aqui e endurecer o coração de Faraó para nos perseguir? Então, mas não tem saída ainda, mas Deus mandou a gente ficar aqui. Não temos. Isaías 41:10, né? Não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pode ficar firme aí. Davi não disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não vou temer. Se Deus permitiu essa perseguição, essa calúnia, essa vingança, vamos ficar aqui. Mas esse faraó caiu de uma vez por toda por terra. Então não temas. Aí ele diz, continuando: estai quietos. Em outras palavras, vocês estão muito preocupados, vocês estão com medo, vocês estão apavorados, vocês estão com certo pânico. Não, estai quietos, vocês estão muito ansiosos, vocês estão muito inquietos. Não temas, estai quietos. Vocês estão muito agitados, vocês estão descontrolados, desesperados, estai quieto. Salmo 46, versículo 10: aquietai e saber que eu sou Deus. Aquieta. Aquieta a vossa alma, vosso espírito, vosso coração. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Vocês vão ver o livramento que hoje vos fará. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é para agora. Amém, pessoal? Você acha que Deus nos abandonou? Jamais. Nós vivemos numa melhor aliança. No Antigo Testamento, olha que coisa gloriosa. Deus conduzia aquele povo através de uma nuvem, de manhã à tarde, e à noite numa coluna de fogo. Coluna de fogo porque
Além de iluminar, era muito frio. O deserto é muito frio, mas muito frio no deserto à noite. Deus estava cuidando deles. Nós vivemos uma menor aliança. Hebreus capítulo 3 diz isso. Nós temos o próprio Deus dentro da gente. Já parou para pensar nisso? Deus em mim. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Aquele que morreu e ressuscitou, ele está vivo em mim e em você. O que criou os céus e a terra, aquele que disse haja luz, houve luz. Aquele que disse haja luz, o Todo-Poderoso. Jesus, que a palavra saiu fazendo, o Espírito Santo se movia. Está dentro de nós. Por que ter medo? Se naquela época Deus operou maravilhosamente, imagine na nova aliança. Vocês vão ver o livramento do Senhor, ele está dizendo. Só não temos estar quietos. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Esse problema nunca mais você vai ver. Está vendo o faraó aí? Foi humilhado, Deus arrasou, mostrou o poder dele, os sinais dele, por isso que Deus manteve de pé. Só que agora Deus vai dar um fim nele, vai acabar com ele. Deus vai pelejar por vocês, ele vai trabalhar por vocês. E foi o que aconteceu, e você conhece muito bem a história. E Deus é tão tremendo, eu vou relatar, que é no capítulo 14, quando Moisés, usando a vara, abre o mar vermelho, Deus conduz aquele povo, mas sabe o que Deus faz? O anjo que estava à frente, protegendo, agora vai por detrás, porque estava vindo o faraó e o seu exército, e o Senhor começa a fazer com que eles andassem com dificuldades, arrancou as rodas dos carros, para dar tempo para que eles atravessassem. Porque senão, não tinha como, se estivesse perto, Deus não ia fechar o mar. Deus está no controle de tudo, senão todo mundo ia morrer. Então tinha que dar esse tempo. E eles começaram a andar com dificuldade. Irmãos, vai chegar esse momento que o inimigo vai perceber. Aí, como eles falaram, vamos fugir porque o Senhor está com eles. E fugiu. Mas deu tempo? Não. Moisés estende a vara. E um milagre aconteceu. Se Deus usou uma coisa tão simples, uma vara, imagina a gente que tem o nome de Jesus, que temos Deus ao nosso lado. Qual é a mensagem de hoje? O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Deus está permitindo certos faraós para mostrar a glória dele, o poder dele, os sinais. Por mais que a situação piore, Deus está permitindo, mas os milagres vão continuar acontecendo até acabar de uma vez por todas. Como eu costumo dizer, às vezes Deus vai colocar até a pessoa num lugar sem saída, como diante do mar vermelho. Deus que colocou ele lá, ele não tinha como fugir, mas Deus queria tratar, não temas, está quietos e veja o livramento que o Senhor Jesus fará. Porque esses egípcios, vocês nunca mais vão ver eles, eles nunca mais vão perseguir vocês, nunca mais vão dar trabalho para vocês, nunca mais eles vão escravizar vocês. É o fim deles hoje. E fofo. Então creia, Deus te levantou para você agir como Deus aqui na terra pela palavra. Alguns que não têm entendimento é heresia, mas Jesus falou, a palavra a quem voz é dirigida e a pessoa crê, é como se fosse deuses. Amém, pessoal? Isso está citado no Evangelho. Se não me engano, João capítulo 10 ou 8, não me lembro ao certo agora, mas está lá, no livro de Salmos foi escrito isso. A Deus toda a honra, toda a glória.
Qual é o faraó que está endurecendo contra você aí? Fica firme. Porque além dos milagres, sinais que Deus vai fazer na sua vida, continue citando a palavra, ouvindo a palavra, fica na fé. Mas vai chegar um momento que Deus vai acabar de uma vez por toda com ele, através da sua fé e através de você. E as pessoas vão ver, porque Deus quer que o nome dele se torne conhecido, famoso através de você, para honra e glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.